Meu amor, que bom que você chegou aqui. Senta aí, bem pertinho, e me escuta. Eu não sou de contar minha vida para todo mundo, mas hoje eu sinto que preciso dividir isso com você. Sabe por quê? Porque eu sei que tem muita gente por aí passando pelo mesmo inferno que eu passei. E talvez ouvir isso ajude a não se sentir tão sozinha. Minha história, Mejamar, é de partir o coração, cheia de dor, mas também de uma força que eu nem sabia que tinha. Eu nasci em 1962, numa casinha simples, no interior de Minas Gerais, lá onde o sol queima forte e a terra é vermelha. Meu nome é Maria das Dores, filha de seu Antônio e Dona Rosa. Ah, que saudade daqueles tempos. Mas espera, antes de eu mergulhar nisso, me conta, de onde você está ouvindo essa história? É de São Paulo, do Rio ou quem sabe do Nordeste? Deixa um comentário aí embaixo, vai, para eu saber até onde minha voz chegou. E se você gostar, dá um like e se inscreve no canal para não perder as próximas. Vamos lá, segura o coração porque isso vai mexer com você. Tudo começou numa família como tantas outras. Meu pai era um homem bom, trabalhava na roça o dia inteiro, chegava em casa suado, mas sempre com um sorriso para nós. Minha mãe cozinhava no fogão a lenha, o cheiro de feijão e arroz se espalhava pela casa, misturado com o canto dos passarinhos no quintal. Eu era a mais velha de 4 irmãos. Tinha o Pedro, que era o bagunceiro, a Ana, quietinha, e o caçula Joãozinho, que mal tinha aprendido a andar. A gente vivia apertado, mas feliz. Eu ajudava minha mãe a lavar roupa no riacho, colhia frutas no pomar, e à noite a gente se juntava para rezar. Era uma vida simples, sabe? Sem luxo, mas com amor de sobra. Meu pai dizia sempre: Maria, a família é o que a gente tem de mais precioso. Eu acreditava nisso com toda a força do meu coração de criança. Mas a vida tem um jeito cruel de virar tudo de cabeça para baixo. Eu tinha só 10 anos quando meu pai começou a tossir. No começo, achamos que era poeira da roça, mas a tosse não parava. Ele emagrecia a olhos vistos, e minha mãe ficava acordada à noite, preocupada. Levamos ele no médico da cidade vizinha, mas era tarde. Câncer no pulmão, daqueles que não perdoam. Em poucos meses ele se foi. O enterro foi simples, na igreja da vila, com os vizinhos cantando hinos tristes. Eu fiquei ali, olhando o caixão, sem entender como o homem forte que me carregava nos ombros podia estar ali, quieto para sempre. Minha mãe chorava tanto que mal conseguia ficar de pé. E eu me sentia perdida, como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Quem ia proteger a gente agora? Depois da morte do pai, a casa mudou. O silêncio tomava conta, o riso sumiu. Minha mãe tentava ser forte, trabalhava costurando para fora, mas os olhos dela estavam sempre vermelhos de chorar. Os irmãos menores perguntavam pelo pai e eu inventava histórias para acalmá-los. Ele está no céu, olhando por nós, eu dizia, mas no fundo eu mesma duvidava. A gente passava fome às vezes, porque o dinheiro mal dava para o básico. Foi aí que apareceu o seu Carlos, um viúvo da cidade, amigo antigo do meu pai. Ele começou a visitar, trazendo comida, ajudando na roça. Minha mãe sorria de novo e eu pensei, talvez isso seja bom. Eles se casaram rápido, num casório simples. Eu tinha 11 anos e achava que ele ia ser como um pai novo. Mas, meu Deus, como eu estava errada. No começo, o pensamento, o seu Carlos, era simpático. Fazia graça para os meninos, ajudava na casa, mas logo veio o lado escuro. Ele bebia cachaça à noite e, quando chegava embriagado, ficava bravo por qualquer coisa. Brigava com minha mãe por besteira, quebrava pratos. Eu via as marcas nos braços dela, mas ela dizia: é nada, filha, homem é assim mesmo. Eu me encolhia no canto com medo, mas o pior veio para mim. Uma noite eu estava dormindo no quarto com a Ana quando senti uma mão no meu ombro. Era ele cheirando a álcool. Vem cá, Maria, só um pouquinho, ele sussurrou. Meu coração gelou. Eu tentei me afastar, mas ele era forte. Aquela noite, ele me tocou de um jeito que nenhuma criança devia ser tocada. Eu chorei baixinho, sem gritar, porque tinha medo de acordar os irmãos. No dia seguinte, eu me ensuedeci. Eu me sentia suja, quebrada. Contei para minha mãe, chorando, mas ela virou o rosto e disse: não fala bobagem, é menina.
Ele é bom pra gente. Meu mundo desabou. Como ela podia não acreditar? Ou pior, acreditar e não fazer nada. As noites viraram um pesadelo. Ele voltava sempre que bebia e eu fingia dormir, rezando para ele ir embora. Mas nem sempre funcionava. Eu me sentia sozinha, culpada, como se fosse minha culpa. Por que eu? O que eu fiz de errado? Durante o dia, eu cuidava dos irmãos, lavava, cozinhava, mas dentro de mim tinha um vazio enorme. Pedro notava que eu estava diferente, perguntava: "O que houve, mana?" Mas eu sorria e mudava de assunto. Não queria que eles soubessem. Aos 12 anos, eu já me sentia velha, cansada da vida. Minha mãe via tudo, mas fingia que não. Talvez por medo de ficar sozinha de novo, de não sustentar a gente, mas isso me doía mais que tudo. Eu a amava, mas comecei a odiar ela um pouco também. Como uma mãe deixa isso acontecer? O tempo passava e o inferno piorava. Seu Carlos ficava mais ousado, me encurralava na cozinha quando ninguém via. Uma vez, tentei me defender, arranhei ele e ele me bateu forte no rosto. Se contar para alguém, mato você e sua mãe, ele ameaçou. Eu acreditava. Os vizinhos cochichavam, diziam que eu estava estranha, mas ninguém ajudava. Eu chorava sozinha no riacho, pensando em fugir. Mas para onde? Eu era só uma menina. Até que veio o dia que mudou tudo. Eu estava no quintal, colhendo legumes, quando ouvi uma briga feia dentro de casa. Minha mãe gritava, seu Carlos xingava, corri para lá e vi, ele batendo nela e ela defendendo o Joãozinho que chorava no chão. Meu irmãozinho tinha derrubado um copo e ele surtou. Algo estalou em mim. Peguei uma vassoura e bati nele com toda a força. "Deixa eles em paz", eu gritei. Ele virou para mim, furioso, e me jogou contra a parede. Minha cabeça doeu, o sangue escorreu. Minha mãe chorava, mas não fez nada. Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu decidi. Não aguento mais. Peguei uma trouxinha com roupas, um pouco de pão e o dinheirinho que minha mãe guardava numa lata. Deixei um bilhetinho para Ana. "Cuida deles, eu volto um dia." E saí pela porta dos fundos, correndo pela estrada escura. Meu coração batia louco. Eu tinha 13 anos, sozinha no mundo. Caminhei horas até a rodovia, onde peguei carona num caminhão de frutas. O motorista, um senhor de barba branca, me olhou desconfiado. "Para onde, menina?" "Para a cidade grande, senhor." "Por favor." Ele hesitou, mas me deixou subir. Cheguei em Belo Horizonte ao amanhecer, as ruas cheias de gente, barulho de carros, cheiro de pão fresco. Era assustador, mas libertador. Andei sem rumo, com fome e medo. Parei numa lanchonete, pedi trabalho. O dono, um homem gordo chamado seu Mário, riu. "Você é novinha demais." Mas a esposa dele, Dona Clara, viu minha cara de desespero e disse: "Deixa ela lavar pratos." Foi meu primeiro emprego. Dormia num quartinho nos fundos, comia sobras. Era duro, mas melhor que o inferno de casa. Os dias viravam semanas. Aprendi a fazer café, servir mesas. Dona Clara me tratava bem, como uma filha. Mas à noite, os pesadelos vinham. O rosto do seu Carlos, o silêncio da minha mãe. Eu me sentia suja ainda, como se ninguém pudesse me amar. Uma vez, um cliente me assediou e eu surtei, derrubei a bandeja. Dona Clara me acalmou. "Calma, filha. Homens são assim." Mas eu pensava: não, não podem ser. Comecei a guardar dinheiro, sonhando com uma vida melhor. Mas o passado me achou. Um dia vi um homem na rua que parecia o Pedro. Meu coração parou. Será que me procuravam? Corri para o quartinho, tremendo. Não era ele, mas o medo ficou. E se viessem me buscar? E se minha mãe contasse tudo e me culpasse? Meses depois veio o golpe. Eu estava saindo do trabalho quando um rapaz simpático me parou. "Ei, você parece perdida. Quer ajuda?" Ele se chamava Luiz, era bonito, falava manso. Conversamos, ele me levou para comer. Pela primeira vez, me senti vista, não como vítima. Mas era armadilha. Uma noite ele me levou para um lugar escuro e com amigos dele. Eles me atacaram. Eu gritei, lutei, mas eram mais fortes. Acordei machucada, sozinha numa rua. Meu dinheiro sumiu. Chorei como nunca.
Por que isso de novo? O que há de errado comigo? Voltei para a lanchonete aos trapos. Dona Clara me ajudou, mas eu me fechei. Não confiava em ninguém. Decidi mudar de cidade. Peguei um ônibus para São Paulo, a maior de todas. Lá, arrumei emprego numa fábrica de roupas, costurando dia e noite. As mãos doíam, mas a mente ocupada ajudava a esquecer. Anos se passaram. Eu tinha 18 agora, mais dura, mais forte. Morava num quarto alugado, sozinha. Não tinha amigos, só trabalho. Mas uma tarde, no metrô lotado, ouvi uma voz. Maria? É você? Virei e congelei. Era Ana, minha irmã. Mais velha, mas os olhos iguais aos meus. Como ela me achou? Ela explicou. Depois que fugi, as coisas pioraram em casa. Seu Carlos batia mais. Até que um dia Pedro o enfrentou e chamou a polícia. Ele foi preso por agressão. Minha mãe, arrependida, contou tudo sobre o que ele fez comigo. Ana me procurava há anos, seguindo pistas de vizinhos. Volta, mana, a gente precisa de você. Meu peito apertou. Raiva, saudade, tudo misturado. Chorei nos braços dela. Contei sobre Luiz, sobre a solidão. Ela ouviu sem julgar. Aquele reencontro mudou tudo. Voltei para Minas devagar, primeiro visitando. Minha mãe estava envelhecida, olhos cheios de culpa. Me perdoa, filha, eu fui fraca. Não foi fácil perdoar, mas segurei a mão dela. A gente recomeça, mãe. Pedro estava casado, Joãozinho crescido. Construímos uma nova família. Casei com um homem bom, tive filhos. Hoje, aos 63, olho para os netos brincando e penso: a dor não some, mas vira força. Se você está passando por algo assim, saiba. Você não está sozinha. Levanta, luta. Me conta nos comentários qual parte te tocou mais. Dá like, se inscreve e compartilha. Deus abençoe você. Até a próxima.